Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Muno para ile. Amen. Inini ndinoda kutenda mwari kutanga. Mwari ndi mwari wakanaka mukati mupeni wangu. Amen. Amen. Ndaramba kudai nyasa za mwari. Amen. Amen. Kuti chimweretsawo yofundiso wangu pamwechete namai munyasha zaishe Jesu Kristu. Amen. Amen. Kakangano mavhangeri, maparizo, madiakono na tose tiri muno munyasha zaishe Jesu Kristu. Amen. Amen. Right. Inini ndiri pano ndauya kuti ndiparize shoko ra Mwari. Amen. Amen. Izvozvo ndimuso ndiwe pano. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tukuda kutaura shoko ra Mwari maenderano nokupariza vhangeri. Shoko ratinaro nako kupariza shoko ra Mwari, kupariza vhangeri. Muzita ra Jesu. Amen. Amen. Ndisati napinda mushoko ra Mwari. Ndakaregera zvinhu zvatajaira. Amen. Amen. Madzimai batani mabasa munatambira. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, perante a Ti, eis eu, o Teu servo, que o Senhor levantou para dar a palavra no meio de nós. Papá, eu sei que o Senhor preparou coisas de maior para este povo receber no dia de hoje. Em nome de Jesus, prepara toda a terra que está neste lugar, porque aquele que é o lavrador está para lançar a tua semente agora. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de distração neste lugar, oh Pai, estamos a expulsar e estamos a queimar em nome de Jesus. Todo espírito de conversa neste lugar, queremos repreender nesta hora, porque o Teu servo quer falar aquilo que o Senhor colocou no meio de nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, use-o em nome de Cristo Jesus para falar aquilo que o Senhor plantou no coração dele. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Mozita ra Jesu. Amen. Amen. Tikatora ngoe kare baba tukumbira na pai bringa tukule mukati muna Marko 16 versículo 1. 16 versículo 1. Muzita ra Jesu. Amen. Amen. Baba taita mazimai batani mabasa mukatambira. Amen. Katuda kumbe shoko ra Mwari.
Assim diz a palavra de Deus no livro de Marcos 16, versículo 1. Cabeçalho: a ressurreição. E passado o sábado, Maria Madalena, Salome e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam uma às outras: quem nos resolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era lá muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantados. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. 14. Finalmente apareceu aos 11. Estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto a ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Mozita na Jesu, aleluia! Amém! A palavra de Deus está a falar o seguinte: quando Jesus foi batido lá na cruz, foi levado com esse homem chamado José Mateus, pediu o corpo de Jesus para que guardasse. Assim o fez, aceitaram e foi ao sepulcro. Mas algum tempo das coisas já foram diferentes. Então, quando eu estava lá no sepulcro, lá tinha uma pedra fechando aquele lugar. Amém. Mas porém, o que nós queremos falar aqui, depois das mães terem visto que Jesus foi batido, foi crucificado, foi bordado, então as mães, eles ficaram tristes, né? Vocês viram? Dia e noite, então elas começaram a se entristecer. Os homens haviam fugido ali. Mas as mães estiveram juntas e tristes em seu coração. Mas disseram-lhes o seguinte: porém eles foram comprar óleo e azeite. Disseram-se que na manhã, quando saíram, então de manhã, disseram: vamos para lá onde Jesus foi sepultado. Levaram esses e acordaram, foram para lá. Só o problema é que é o seguinte: quando caminhavam para lá, começaram a falar entre si: quem poderá remover essa pedra dentro da porta ali daquele lugar? Porque essa pedra é muito grande, quem fará isso? Quando estavam a andar, eles conversavam sobre isso. Quando chegaram naquele lugar, mas eis que a pedra estava removida. Então eles tiveram medo, temeram. E dentro de seu coração,
deveria ter feito essa pedra? Quem tirou essa pedra do lugar? Quando entraram, eles encontraram um homem vestido de roupa branca. E disse ele: não temam, mulheres. Não temam. Vocês estão à procura de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré ressuscitou aqui no estado. Venham e vejam que Jesus não está aqui no seu lugar. Eu, a palavra que começou, vão e digam Pedro, vão e digam os discípulos, aquele tempo que vai a Galileia, Jesus ressuscitou, já não está aqui. Aleluia! As mulheres se alegraram com essa condição. Se alegraram porque ouviram que Jesus ressuscitou. Porque ele disse que no terceiro dia acordaria depois da morte. Então começaram a caminhar agora onde estava Pedro. Começaram a falar com Pedro. Chegando, disseram o seguinte: Pedro, agora Jesus ressuscitou. Vai a Galileia, e lá onde vão se encontrar com ele. Aleluia! Não, vocês fizeram muito trabalho. Não cansam de preparar. Não podem cansar de falar a palavra. Vocês foram dados instrução a Jesus, mãe. Ok, louvado seja o Senhor. As mães não se cansam, não. Por ver que Jesus Cristo não falaram que vão ficar na nossa casa. Mas eles se sacrificaram sem seu coração. Tiraram o seu valor. Foram comprar azeite e perfume para proteger lá e fizeram isso. Viram que está tudo removido naquele lugar. Não voltaram para trás. Pelo contrário, em seu coração. Mas quem tirou essa pedra? Quem removeu essa pedra? Eles entraram. Encontraram um homem de branco, vestido de roupas brancas. Eles não tinham medo, mulheres. Mas as mães tiveram medo quando viram esse homem. Mas não tenham medo. Porque eu sei que vocês estão procurando Jesus. Ele ressuscitou. Então vão e digam aos discípulos que para se encontrar na Galileia, aconteceu aquilo que Jesus falou. Glória a Deus. Amém. Amém. Então quando o Pedro foi de disso, os homens eles não estavam naquele lado. Quando viram que Jesus Cristo ele foi batizado, eles estavam nos seus programas, nos seus pensamentos. Eles começaram a se perguntar: eu voltar a fazer o quê? Mas quando viram as mães, viram isso aí, Pedro, Jesus já contou. Vai na Galileia lá para ver. Porque é lá onde nós vamos encontrar com ele. Então os homens levantaram. E começaram a caminhar. Começaram a caminhar para a Galileia. Aleluia. Então Jesus chegou na Galileia. Avistou com aqueles homens. Isso que diz a Bíblia. Procura ler bem. Então eles avistaram esses homens lá. Encontraram os homens a comer lá. Amém. Por causa de ver isso que dá eles não se sacrificaram. Mas as mulheres sacrificaram sim. Essas mulheres sacrificaram. Mas os homens não. Então o Senhor ele chegou naquele lugar. Amém.
encontraram-se 12 pessoas. 11 discípulos. Amém. Então Deus lhes dá força, Ele fortificou-os. Agora o que vos resta? Vocês precisam ir em todo lugar e pregar o Evangelho. É isso que eu já ouvi falar. Continua a pregar a palavra. Vão em todo mundo pregando a palavra. Precisam muito orar por eles. Amém. Essa palavra o Senhor Jesus disse dentro dos discípulos. Deu-lhes a força, o poder. E de pregar o Evangelho. Aqueles que estiverem doentes, ora para eles. Vocês se sararão. Os espíritos maus se expulsarão. Aqueles que ainda estiverem com problemas de emprego, se orar, terão. Pode ser dado comida com veneno, mas comer um nome não vão fazer nada. Você está dizendo amém? Aleluia! Amém. E aí, ele para mim, eu não paro de socorrer mais. O problema é que nós temos aqui sobre a brigada. Não paro de socorrer mais, nós queremos pregar, não podemos cansar. Nós temos que falar em todo momento isso. Não é tempo de criar fofoca, não pregar o Evangelho. É tempo de pregar o Evangelho. Agora em todo lugar a falar para que o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Homens, vamos levantar. Olhem, dias e noite por causa do Evangelho. Nós precisamos andar com essa palavra. Pregar a palavra para eles. Estamos juntos. Vamos trabalhar. Vamos. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Mas não cansa. Cansa de pregar a palavra. Vejam esses vossos companheiros. Dia e noite para poder eles se esforçaram para isso. Amém. Não é hora de deixar não pregar a palavra. Faça enquanto há tempo. Há lugar que seja preparado. Trabalhe na palavra, na obra do Senhor. Aleluia. Amém. Não prenda. Já estamos terminando. Vamos Vamos entrar no livro de Atos 2. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão
estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e médios, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilia, Egito e partes de Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. O discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, e do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia! Amém! Então Jesus levantou, dando com seus discípulos, deu-lhes a voz. Chegaram, cumpriram-se 40 dias. O Espírito Santo para que pudesse trabalhar. Uniram-se para poder receber. Porque Jesus disse:
Quero dizer, Senhor, muito obrigado, meu Santo Deus, por ter nos encorajado, meu Santo Deus, de novo ainda podemos fazer o teu trabalho, meu Santo Deus. E eu quero, Senhor, como essa maneira que o Senhor nos hoje nos edificou, estaremos prontos, mas queremos pedir o seu Espírito Santo seja do lado a lado, Senhor nosso, para que nós não possamos perder isso que o Senhor nos deu por dia de hoje. No nome e no sangue de Jesus, assim seja feito segundo a tua vontade. Amém.